Sejam muito bem-vindos, eu sou Gabriel Rabelo, fundador do Contabilidade Facilitada, da Faculdade Brasileira de Contabilidade, e nesse vídeo eu vou falar para você tudo o que você precisa saber sobre depreciação. Vai ser um vídeo de 7 ou 8 minutos e no final você vai acertar qualquer questão que cair na sua prova. Vamos para o vídeo. Antes de mais nada, o que você precisa saber? O que é a depreciação? Muitas vezes você adquire, por exemplo, lá um veículo. Você adquire um veículo para a sua empresa e esse veículo, a gente sabe que um veículo, ele, conforme o tempo vai passando, ele vai se deteriorando, ele vai perdendo a sua vida útil, ele vai perdendo a sua capacidade de gerar, até mesmo ali, por exemplo, você vai gastando mais com manutenção, entre outros pontos. Então, a contabilidade, ela busca sempre refletir aquilo que está acontecendo ali na vida real na empresa. Então a contabilidade, ela quer acompanhar o que está acontecendo de fato com o ativo. Porque a pessoa, se eu compro um veículo por 100 mil reais e esse veículo, ele fica lá, tal, e eu nunca mexo, a contabilidade não ia refletir de fato o que está acontecendo com esse ativo. Então, por isso, a gente reconhece na contabilidade o que nós chamamos de depreciação. E a primeira coisa que você precisa saber é que essa depreciação, ela vai seguir a melhor estimativa contábil disponível. Então é muito comum que em provas, o que acontece? Exame de suficiência, concursos, entre outros, a banca chega e fala para você assim, olha, prazo que o fisco dá para depreciação aqui é 10 anos. O prazo que a empresa estima utilizar esse ativo é 7 anos. E o prazo previsto pelo fabricante é 5 anos. Aí você fala, putz, qual deles eu vou usar? Mas você vai utilizar a melhor estimativa técnica disponível para a contabilidade. É o período que a empresa espera utilizar aquele ativo. Então, basicamente, é esse período pelo qual você vai lançar a depreciação. Depreciação, regra geral, 99% dos casos, se aplica a bens do ativo imobilizado. E a depreciação, para que você entenda, ela é lançada em uma conta de despesa de depreciação e, em contrapartida, você tem a conta depreciação acumulada, que é uma conta retificadora do ativo. Então, a conta encargos de depreciação, ela é zerada todos os anos, porque é uma conta de despesa na DRE, e a conta depreciação acumulada, ela é a soma da depreciação que você está lançando naquele ativo ao longo do tempo. Tão simples quanto isso. Então, encargo de depreciação, despesa na DRE é zero todo ano, depreciação acumulada é a soma de todas as depreciações que você tem ao longo do período. De forma que, no final da vida útil daquele ativo, quando a vida útil do ativo acabar, o valor que aquele ativo vai possuir ou vai ser zero, porque todo veículo, todo ativo foi depreciado, e aqui cabe para máquinas, equipamentos, veículos, entre outros, ou esse valor vai ser um valorzinho que vai sobrar lá, que nós chamamos de valor residual. Então, o valor residual é o valor que sobra daquele ativo imobilizado no final da vida útil. Geralmente, as questões fornecem esse valor residual. Se uma questão não fornecer esse valor para você, esse valor, ele é zero. Ótimo! Então, você entendeu muito bem como é que funciona até aqui. Depois disso, você precisa entender que existem alguns critérios de depreciação. Existem algumas formas que você pode utilizar para depreciar o seu ativo. O mais conhecido desses métodos é o método que nós chamamos de método da linha reta. O que é o método da linha reta? Você tem um veículo que você pagou 100 mil reais, valor residual zero, e ele deprecia em 10 anos. Então, o que vai acontecer? Qual a sua depreciação anual aqui nessa hipótese? A sua depreciação anual vai ser de 10 mil reais. 100 mil dividido por 10. Se tivesse aqui um valor residual, vamos supor de 20 mil, o que você faria? Você pegaria aqui os 80 mil, que é a diferença, e aí ia dividir por 10, a sua depreciação seria de 8 mil reais por ano. Existem outros métodos? Existem. Existe o método das horas trabalhadas, existe o método das unidades produzidas. O que esses métodos dizem? Esses métodos falam, olha, se o meu ativo, se o meu veículo, ele vai poder rodar por 1000 horas, então cada hora eu vou depreciando, por exemplo, 1/1000. Então você vai fazer a depreciação baseada ou na quantidade de horas que aquele ativo, aquela máquina trabalhou, ou na quantidade produzida. Você comprou uma máquina que ela tem capacidade de produzir 1 milhão de unidades. A partir do momento que você produziu 500 mil unidades, você depreciou 50% daquele ativo. Existe ainda um método que é o chamado método da soma dos dígitos. Esse método, ele também costuma aparecer. O que é o método da soma dos dígitos? O método da soma dos dígitos, ele basicamente funciona da seguinte
seguinte forma: quando você comprou uma máquina e está no início da vida útil, você tem muitos gastos com manutenção ou poucos gastos com manutenção? Respondam para mim. Você tem poucos gastos com manutenção. Então, no início da vida útil, quando nós estamos falando de método da soma dos dígitos, você reconhece uma maior despesa de depreciação porque você tem uma menor despesa de manutenção. Já no final da vida útil de um veículo, ou de uma máquina, ou de qualquer outro imobilizado, você tem uma despesa maior de manutenção. Por isso, aqui você vai reconhecer uma despesa menor de depreciação. Basicamente, o método da soma dos dígitos, ele diz isso. Então, suponha que um veículo, ele tenha a vida útil de 5 anos. Como é que você vai fazer o método da soma dos dígitos? Basicamente, vai fazer 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. Então, isso aqui dá 3, 6, 10, 15. Então, no primeiro ano, você quer uma maior despesa de depreciação. Então, quanto que vai ser a sua despesa de depreciação? 5 sobre 15 vezes o valor do veículo. Vamos desconsiderar o valor residual, que é 100 mil. E assim por diante. No segundo ano vai ser quanto? 4 sobre 15 vezes 100 mil. Esse aqui é um método que a gente chama de método da soma dos dígitos. E a sua depreciação, ela vai diminuindo com o tempo e no final você terá depreciado todo o ativo da mesma forma. Então esse foi um super resumo sobre depreciação que você precisa conhecer para o exame de suficiência, para concursos contábeis ou para o que quer que seja. Se você vai fazer o exame de suficiência ou um concurso contábil, eu vou deixar um link aqui da nossa home. Lá você pode conhecer todos os nossos cursos para o exame de suficiência, o maior preparatório do país, os nossos cursos para concursos contábeis, nossas pós-graduações pela Faculdade Brasileira de Contabilidade, que é a faculdade do Contabilidade Facilitada e muito mais. Fico muito feliz pela sua presença. Se gostou, deixa um comentário nesse vídeo e espero que tenha sido útil.